Aqui é uma situação que o paciente está com a boca fechada, tá? Quando você está com a boca fechada, aqui você tem a cabeça da mandíbula, aqui é o processo coronoide, aqui é a eminência articular, ó, tá? Ou tubérculo articular. E essa região aqui é a região chamada fossa mandibular, é onde está repousando a cabeça da mandíbula, tá? Então a cabeça da mandíbula tem o disco articular aqui em posição de 12 horas, você tem a parte do disco articular mais espessa, que é a banda posterior, a porção central, a porção mais fina, e a porção anterior é uma porção mais grossa do que a porção intermediária, mas mais delgada do que a porção posterior. Inserido nesse disco aqui, você tem o pterigoideu lateral superior, tanto a parte que insere no disco quanto na cabeça da mandíbula. E tem o pterigoideu lateral inferior também inserido na cabeça da mandíbula. Esse músculo aqui é um músculo que, quando contrai, faz com que a cabeça da mandíbula venha para frente, ou seja, que você consiga abrir a boca. E na parte posterior do disco articular, você tem a lâmina retrodiscal superior e a lâmina retrodiscal inferior, que são os tecidos retrodiscais. Então, por que é importante você relembrar a anatomia para entender o que é o processo de luxação da TM? Porque quando você abre demais a boca, você imagina que o paciente ficou numa consulta de um tratamento endodôntico, por exemplo, muito tempo com a boca aberta, ou num procedimento cirúrgico, muito tempo com a boca aberta, ou teve algum episódio em casa que teve algum acidente, algum trauma, e abriu demais, teve que abrir demais a boca e não conseguiu fechar. O que a cabeça da mandíbula faz? Quando você abre a boca, ela sai daqui de dentro da fossa mandibular e vem normalmente até a região de eminência e volta. Nesse caso aqui, o que acontece? A cabeça da mandíbula, ela passa da eminência articular. E quando vai fechar, ela toca nessa parede aqui da eminência articular. E ele não consegue mais fechar a boca, fica travado. O disco, em boa parte dos casos, ele fica posteriorizado e ele acaba atrapalhando também que a mandíbula volte para a posição de boca fechada. Então o paciente não consegue abrir a boca. Nesse momento, além dele estar totalmente travado, você tem o masseter e o temporal, o masseter que pega do zigomático até a borda da mandíbula, e você tem o pterigoideu medial, que está na superfície interna do ângulo da mandíbula, pegando parte do corpo da mandíbula, tentando contrair para fechar a boca. E além disso, o processo coronoide tem o tendão do temporal. E o tendão do temporal, ele está aqui, ó, até lá no osso temporal. Ó. Então ele está tentando contrair o tempo todo também. Por isso, isso justifica a dor que o paciente tem, tanto no período que ele está com a boca travada aberta, quanto no pós-travamento, quando você resolve esse travamento de boca aberta. Por quê? Gera uma contração muscular muito grande nos músculos elevadores da mandíbula. Porque esses músculos eles estão contraindo o tempo todo para tentar o fechamento de boca. E quais são os músculos elevadores da mandíbula? Você tem pterigoideu medial, masseter e temporal. Então essas contrações exageradas geram vários pontos gatilhos miofaciais e o paciente começa a ter dor, ou durante o travamento de boca aberta ou no pós-travamento. E o que vai acontecer dessa forma? O que você precisa fazer para que essa cabeça da mandíbula volte para a fossa mandibular? Normalmente é uma manobra manual em que você tem que fazer com que essa mandíbula, cabeça da mandíbula, venha para baixo e não para trás. Você primeiro traz ela para baixo para depois sim reposicionar ela para a parte posterior. Então primeiro você tem que lembrar de trazer ela para baixo. Eu já tive casos de paciente, de colega contar, que o profissional foi tentar reposicionar e fez esse movimento para posterior. Se fizer esse movimento para posterior, bate na cabeça, nessa parte da eminência articular, nessa parte do osso temporal, e tem o risco de fraturar essa região aqui do pescoço da cabeça da mandíbula, que antigamente era chamado colo do côndilo. Então, um risco muito grande de fratura. Então, nesses pacientes, você tem que ter um certo cuidado. E a manobra correta é sempre trazer a cabeça da mandíbula para baixo. Na maioria das vezes, quando você já manipula o paciente, traz a cabeça da mandíbula para baixo, o paciente já volta a fazer um movimento de abertura e fechamento normal. E no pós-travamento, ele começa a ter dor. Então ele tem
além da subluxação, ele começa a ter outros subtipos de DTM. Por isso que normalmente o paciente que você faz o diagnóstico de disfunção temporomandibular, na maioria das vezes ele não tem somente um subtipo de DTM. Às vezes ele tem um subtipo de desordem dolorosa, às vezes ele tem um subtipo de desordem articular, ou às vezes ele pode ter mais de um subtipo de desordem articular. Então são situações clínicas que aparecem no consultório que a gente precisa ter domínio para poder conseguir solucionar esses problemas.